Migs, responde para mim aqui uma coisa. O que é o seno de 30 graus? Aí você vai falar assim, o seno de 30 graus é meio. Aí eu vou te falar o seguinte, eu não te perguntei quanto é, eu te perguntei o que é. Percebe a diferença? E a maioria das pessoas vai falar assim, eu não sei o que é seno, eu não sei o que é cosseno, eu não sei o que é tangente. Eu tô falando isso, amiguinhos da Rede Globo, porque eu mesma só fui aprender realmente o que é seno, cosseno e tangente depois que eu já tinha formado o ensino médio, que eu já estava na faculdade. Por quê? Os professores, eles ensinam para você como usar seno, cosseno e tangente, os valores, aquela musiquinha para você fazer pela tabela, etc e tal. Mas você sai da escola sem saber o que é seno, cosseno e tangente. Parece que é um segredo, parece a fórmula da Coca-Cola. Por que os professores não te contam o que é isso? Certo? Então, eu vou te contar o que é primeiro, para você ter um entendimento aí da trigonometria e você falar assim, agora tudo faz sentido na vida. Certo? Essa aula, especificamente, é uma aula do meu curso Matemática para os Colégios Técnicos, tá? Eu tô fazendo aqui uma amostra dessa aula, porque geralmente eu trago para vocês resolução de questões. Mas alguns assuntos que são tipo tabus matemáticos, eu ensino para os meninos lá nos mínimos detalhes. Então você vai falar assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu sei de onde surgiu. Isso sim é estudar matemática do jeito certo, né, amiguinhos? Parar um pouco de decoreba e entender a cerne matemática e, obviamente, eu foco muito na resolução de questões. Então, tudo que você vai fazer lá, eu falo, você não vai fazer sim, porque você vai gastar tempo. E você tem que economizar tempo, porque tempo é dinheiro, entendeu? Então, eu dou todos esses macetes lá no meu curso, certo? Em breve vai sair, eu vou trazer para vocês vão ficar sabendo. Me segue no Instagram lá para mais notícias e eu vou postar aqui também, obviamente, no YouTube. Então, chega de enrolação e bora lá para essa aula, para você entender de uma vez por todas o que são essas coisas aí da trigonometria. Não te disseram? Não te contaram? Vamos lá então, amiguinhos, eu vou tentar explicar para vocês trigonometria da forma mais simples possível. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar um círculo de raio igual a 1. Desenhe então aí um círculo no seu caderno, dessa vez eu vou pedir a vocês para anotarem, porque realmente é uma coisa que vai valer a pena a gente anotar, tá bom? Então nós desenhamos aqui, o nosso círculo de raio 1, beleza? Ou seja, do centro aqui até a borda nós temos 1 de comprimento, tá bom? Obviamente, gente, você não precisa fazer com 1 centímetro, vai ficar muito pequeno. Mas o valor que você estabelecer como 1, você estabelece para os outros lados, né? Para ficar redondinho aí com o lado 1, beleza? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu já expliquei para vocês como escrever as coordenadas do ponto cartesiano. Esse ponto A aqui, as coordenadas dele são 1 e 0. Por quê? Ele está em cima do eixo X, correto? Eu esqueci de mencionar, né, que você vai desenhar aqui os dois eixos coordenados, o x e o y. Então, esse ponto A ele está em cima do eixo x. Portanto, como o raio do círculo é 1, daqui até aqui a gente tem o raio. Então, o finalzinho dele aqui vai parar lá no número 1, porque eu falei que o raio é 1, né? Então, esse ponto A aqui, as coordenadas dele são no eixo X, ou seja, a abscissa é 1, e no eixo Y é 0. Porque lembra que eu falei, quando está em cima de um eixo, você vai colocar o valor em cima daquele eixo, na coordenada do eixo, e na outra é 0. Fechou? Combinado? Agora, imagina a seguinte situação. Deixa eu pegar uma linha aqui para a gente entender tudo que eu estou falando. Você vai pegar esse raio seu e vai rodar, Por isso que eu falei que eu ia pegar uma linha, porque quando a gente fixa alguma coisa com uma linha e roda, ela vira uma circunferência. Você tá vendo a trajetória circular que tá fazendo aqui, Então, nós estamos saindo do eixo X e indo lá pro eixo Y, lá em cima. Então, tecnicamente, o que eu fiz é chegar nesse ponto aqui, porque eu estou rodando no sentido anti-horário. O que é sentido anti-horário? É o sentido contrário ao que os ponteiros fazem. Combinado? Aí ele foi e parou nesse pontinho aqui. Vamos escrever as coordenadas para esse ponto aqui. As coordenadas são, como ele está em cima do eixo Y, na coordenada Y eu coloco 1. Na X fica 0, então fica 0, 1. Combinado? Vamos continuar rodando. Agora eu saio lá de cima e venho para cá. Ou seja, tecnicamente, eu estou parando nesse ponto aqui, Vamos escrever as coordenadas desse ponto, haja visto que nosso raio é 1. Se o raio é 1, por isso que ele parou lá em cima no 1, porque essa distância daqui até aqui é 1, tá? Aqui, ele vai parar lá na coordenada x em menos 1. Por quê? Porque ele está do lado negativo do eixo, correto? Então, aqui, a coordenada x, que é chamada de abscissa, vamos falando os nomes técnicos bonitinhos para vocês irem lembrando. A coordenada x, que é na abscissa, é menos 1. E a coordenada y é 0. Por quê? Porque ele está em cima do eixo x, e a gente já combinou nas aulas anteriores que se ele está em cima do x, o y é 0. Se ele está em cima do y, o x é 0. Fechou. Vamos dar mais uma voltinha agora.
Tava aqui, não é? Agora eu vou rodar e vou descer lá no Y de novo. Então agora, ó, o nosso raio, que é o nosso cabo aqui, ó, ele saiu daqui e fez essa volta aqui e chegou até aqui. Aí agora nós vamos escrever as coordenadas do ponto que ele parou, tá? Ele parou, olha só, no eixo X é 0, porque ele está em cima do Y, então o X, aqui a coordenada X, que é chamada de abscissa, repetindo novamente, é 0, e no Y é menos 1, porque ele está do lado negativo do Y. Fechou? Essa coisa que nós acabamos de entender a lógica de funcionamento é chamado de círculo trigonométrico. Aqui, ó, esse valor de ângulo aqui, a gente fala que é 0 grau. Por que 0 grau? Porque ele tá, tipo, não rodou ainda, começou pelo 0. Quando eu giro aqui e chego nesse eixo Y, quantos graus eu percorri na circunferência? Isso aqui não é um ângulo reto, que é 1/4 da circunferência. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Aí, aqui, ó, quando eu chego aqui, né, eu percorri 180 graus, que é o ângulo raso. Quando eu dou mais 1/4 de volta, né, quando eu chego nesse lado aqui, ó, eu já percorri 90, mais 90, mais 90. Então, quando o meu raio, né, quando o meu cabo de computador, que eu estou usando aqui para mostrar para vocês, chega lá embaixo, ele já percorreu 270 graus, ok? E quando ele volta aqui, ó, saiu daqui e fechou aqui, ele completou a volta completa, que é 360 graus, ok? Então, agora nós vamos fazer uma pequena tabela aqui. A gente vai colocar o ângulo, a coordenada X e a coordenada Y do ponto que ele parou. Por exemplo, o ângulo 0, ok? Aqui está o ângulo 0. Na coordenada X, o valor dele é 1. E a coordenada Y é 0. Fechou? Agora vamos para esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. Tá vendo aqui? Quando ele parou lá em cima no eixo Y. Então, o ângulo é 90 graus, ok? A coordenada X dele é 0 e a Y é 1. Eu estou só copiando o que está escrito lá. Ok? Agora vamos para o ângulo de 180. O ângulo de 180 graus é quando ele para nesse pontinho aqui, certo? Então, ó, o ângulo de 180 graus, ele parou no X igual a menos 1 e no Y foi 0. Vamos rodar agora mais um pouquinho e chegar lá no ângulo de 270 graus, que é 3/4 da circunferência, concorda? 1, 2, 3, ele está no terceiro quadrante, né? Então, 270, ele parou no X igual a 0, tá tudo torto, né? Mas tudo bem, você está entendendo aí a lógica, escreve bonitinho no seu caderno, e no Y igual a menos 1. Quando ele volta para o 360, que ele fechou a circunferência completa, é o mesmo que o ângulo de 0 grau. Então, eu não vou escrever, porque o ângulo de 360 e o ângulo de 0, eles vão ter os mesmos valores de coordenadas. Acontece que, a partir de agora, nós não vamos falar mais coordenada X nem coordenada Y. Nós vamos chamar a coordenada X de cosseno, ok? Então, a coordenada X ali é o cosseno. É isso que é cosseno, na verdade, tá? E a coordenada Y, ela é o seno, beleza? Então, o nosso eixo X, nesse sentido trigonométrico, ele é chamado de cosseno e o eixo Y é chamado de seno. Então, eu venho aqui e posso até colocar, ó, eixo X, cosseno, eixo Y, seno. Agora, a pergunta que não quer calar. Professor, então o que seria a tangente, não é? Porque a gente aprende 3 relações trigonométricas a priori, que são o seno, o cosseno e a tangente. Eu vou mostrar para vocês agora o que é tangente. A tangente, amiguinhos, é quando a gente desenha uma reta tangente, como o próprio nome diz. Tangente significa que encosta em um único ponto, aqui, nesse lugar, certo? Isso aqui é a nossa reta tangente. Aí agora, a gente vai perceber o seguinte, quando o meu raio, ele é 1, ele tá tipo nesse pontinho aqui da circunferência, ó, quando o meu cabo de internet aqui, ó, ele ainda não saiu do lugar, ele vai tocar a nossa reta tangente. Essa reta também, gente, ela é numerada igual o eixo Y aqui, tá? Esse ponto dela é 0. Aqui, ó, nesse lugar aqui, ela vale 1, tá? Porque se aqui vale 1 no X, né? No Y, desculpa, aqui também é 1 na tangente. Beleza? Então, nesse ponto aqui, gente, olha só onde que é o valor do meu cabo está batendo. Ele está batendo exatamente no 0. Então, nós vamos acrescentar mais uma coluna aqui na nossa tabelinha, ó, e vamos escrever o seguinte, tangente. A tangente do ângulo de 0 graus é igual a 0. Agora, vamos pensar o seguinte, ó, esse camarada aqui, que é o raio, peraí, deixa eu pegar aqui, tá? Que eu quero que vocês entendam tintim por tintim nos seus mínimos detalhes. Eu vou ser sincera com vocês. Esse entendimento que eu tô tendo, que eu tô passando para vocês agora, eu fui adquirir ele depois de muito adulta. Na escola, os professores não ensinaram desse jeito para mim. Eu vou tentar trazer para vocês, tá? Quando eu pego e começo a rodar o nosso raio, que é mais ou menos o que eu vou tentar fazer aqui em cima da circunferência, ó, vou colocar eu em cima da circunferência. Tá aqui,
certo? Eu vou começar a rodar aqui, ó. Eu tenho que fazer com que esse cabo encoste lá na reta tangente, certo? Então, eu prolongo um pouquinho, porque se o raio dele é 1, ele não vai conseguir encostar lá naquela reta a partir do momento que eu estou girando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, por exemplo, ó, e vou fazer, estou fazendo o ângulo, eu estou rodando o meu raio, né? Aí, olha só, se eu continuo com o mesmo tamanho, ele vai rodar no tamanho da circunferência. Agora, eu prolongo um pouquinho até ele atingir a reta tangente. No valor que ele parar aqui, vai ser a tangente daquele ângulo. Então, por exemplo, suponhamos que eu fiz um ângulo aqui, ó, de abertura, sei lá, 30 graus. O valor que ele parou aqui, qualquer número, tá? Vamos dizer assim, um número X aqui. Esse valor X é a tangente do ângulo de 30 graus. Mas eu ainda não vou falar sobre os ângulos notáveis nesse vídeo. Eu vou falar sobre os ângulos redondos, vamos dizer assim, múltiplos de 90, tá? Então, o que acontece? Quando eu chego, olha só, quando eu dei essa volta aqui, ó, e paro lá em cima, esse valor do raio aqui, ó, o meu raio, ele está em cima exatamente do eixo Y, concorda? Então, ele está paralelo com a reta tangente. Duas retas paralelas nunca se encontram, ou a gente fala que elas se encontram no infinito, tá? Então, é por isso que não existe tangente do ângulo de 90 graus, porque ele está exatamente em cima aqui, ele nunca vai encostar nessa reta tangente aqui. Então, a tangente do ângulo de 90 graus, ela não existe, beleza? Tranquilo? Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma outra reta aqui, né, nesse outro ponto. Só que, tipo assim, ela também é tangente, por isso, o que é o significado, gente, de tangente é que toca em um ponto, tá? Então, essa reta é tangente aqui, ó. E aí, eu pego, e aqui eu sei que ela vale 1 para cima, ok? Porque tá na parte positiva do eixo Y também. Agora, eu vou continuar rodando com o meu cabinho aqui USB. Quando eu continuo rodando o meu cabo, ó, ele estava nessa posição. Quando eu venho para cá, que é o ângulo raso ou ângulo de 180 graus, essa pontinha, ela bate lá no zero, ó. Porque essa reta aqui, a tangente, ela tá, tipo, relacionada ao eixo Y, né? Então, ele bate lá no zero, ó. A coordenada, tá vendo aí, ó? Zero no eixo Y. Então, a tangente do ângulo de 180 graus também é zero. Justamente porque ele bate ali. Por fim, se eu continuo a rodar aqui, ó, vou rodar lá pro ângulo de 270, que é esse ângulo aqui embaixo, certo? Lá, nesse ponto, olha só, o valor da tangente não existe também. Por que não existe? Porque essa reta aqui, ó, ela é paralela a essa reta tangente do lado de cá. Elas nunca vão se encontrar, porque duas retas paralelas só se encontram no infinito, ou seja, não se encontram nunca. Então, por isso que a gente fala que não existe a tangente também do ângulo de 270. Se eu continuar rodando aqui dentro do meu círculo trigonométrico, deixa eu encaixar aqui bem bonitinho dentro do círculo, ó. Se eu continuo rodando aqui, para cá, vai ser o mesmo valor do ângulo de 0 graus, porque o ângulo de 0 graus e o de 360, em termos trigonométricos, têm os mesmos valores de seno, de cosseno e de tangente. Então, aqui, eu expliquei para vocês o que é seno, cosseno e tangente. Agora, eu vou falar de outros ângulos, sem ser esses ângulos que estão em cima dos quadrantes, né? Os ângulos múltiplos de 90. Agora, você vai precisar um pouquinho de imaginação, combinado? Você vai imaginar que você está com uma lanterna na sua mão. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o nosso raio da circunferência e vou rodar ele um pouquinho. Vai chegar aqui, ó. Essa abertura que eu fiz foi de um ângulo de 30 graus, combinado? Primeiramente, tá? 30 graus. E aí eu vou desenhar esse raio em cima da circunferência. Então, ó, pensa no lugar que ele está parando aqui. Eu vou voltar com esse desenho na tela, ok? Então, eu desenhei aqui o raio, né? No lugar certinho com a caneta azul. E aí, essa abertura aqui, ó, ela tem um ângulo de 30 graus, ok? Aí, agora, você vai imaginar a seguinte situação. Eu venho aqui, essa linha tá aqui, ok? Ó, meu dedo aqui tá no centro do eixo, tá? Lá no encontro da reta X com a reta Y. E aqui tá o meu raio, que tem 1 de comprimento. Lembra que esse raio vale 1, tá? Porque ele tá dentro do círculo trigonométrico e o círculo trigonométrico vale 1. Aí, eu pego, tipo, vai ficar assim, eu pego uma lanterna, ok? E essa lanterna, ela vai projetar em cima do eixo X a sombra do meu raio. Olha só, a palavra projeção você pode imaginar como sendo sombra. Então, eu venho aqui, vou repetir de novo, que essa matéria, como eu disse para vocês, ela é bem assim, ninguém entende ela, é muito, né, muito complicado para as pessoas entenderem. Eu bato a lanterna aqui. Essa lanterna vai projetar uma sombra desse raio no chão. Essa sombra, você há de convir comigo, né, que ela vai fazer isso aqui, ó. É isso aqui que é a minha sombra desse raio no chão.
Correto? A essa sombra, nós damos o nome de cosseno do ângulo de 30 graus. Então, a sombra que ele projeta, quando o raio é 1, em cima do chão, que é o eixo X, né? Vai ser, ó, pensa no que eu estou desenhando aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o raio 1, meu braço. Ok? Isso aqui é o eixo X. Ele vai projetar uma sombra, que vai parar mais ou menos nesse comprimento aqui, ó. Essa distância da sombra, esse tamanho da sombra, a gente vai chamar de cosseno. Agora, então você concorda que daqui até aqui é 1. Então, esse trechinho aqui, ele tem menos que 1. Ele tem um valorzinho que a gente vai descobrir daqui a pouco, tá? Aí, agora, eu vou colocar minha lanterninha, ó, nesse eixo aqui, ó, espelhando para cima do eixo Y, né? E aí, ó, esse braço, se a lanterna tá aqui, ó, a lanterna tá aqui, ele vai gerar uma sombra na parede que tá lá, ó. Então, minha parede tá aqui, né? Ele vai gerar uma sombra aqui. A essa sombra, que é o mesmo que projeção, a gente dá o nome de cosseno. Então, isso é que é o cosseno. É a sombra que o raio 1 faz em cima da parede ou no chão, né? Então, aqui, ó, esse trechinho aqui a gente vai chamar de seno de 30. Fechou? Quando eu prolongar essa reta aqui, ó, tá vendo a reta do... Eu tô colocando agora de preto, em cima dessa. Quando eu prolongo ela, encontro ela com a reta tangente, o valor que ela atingir aqui vai ser a tangente de 30 graus. Então, esse valorzinho aqui, ó, que ela vai pegar aqui, porque, olha só, aqui tá o número 1. Então, aqui é um número menor do que 1. Um número x qualquer. Esse x vai ser a tangente de 30 graus. Ou seja, o x é o encontro que o raio vai fazer lá na reta tangente, tá bom? Então, esse é o primeiro ângulo notável que a gente fala, que é o ângulo de 30 graus. Então, eu vou escrever o seguinte aqui, ó, seno, cosseno, e aqui eu vou escrever tangente. Aqui eu vou colocar os 3 ângulos notáveis, que são o ângulo de 30, o ângulo de 60, mentira, né? Antes do de 60 vem o de 45, para ficar organizado. O ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus, ok? São chamados de ângulos notáveis. Agora, nós vamos continuar rodando, né, aqui no nosso círculo trigonométrico. Então, ó, eu estava aqui mais ou menos no ângulo de 30. Vou andar mais um pouquinho e vou chegar no ângulo de 45 graus, ok? Então, se eu pegar aqui uma linha, ó, o ângulo de 45 graus, ele divide esse quadrante aqui em 2 partes iguais, né? Ele é a bissetriz do quadrante. Vamos falar os nomes bonitinhos da matemática. Por quê? Esse ângulo completo aqui é 90 graus, bissetriz vai dividir ele em 2, ok? Agora, vamos, né, pensar novamente no que a gente falou. Se eu jogo uma lanterna aqui, a sombra que essa reta projeta no chão, né, ó, a projeção ortogonal dessa sombra aqui, ó, dessa reta, ela vai ser chamada de cosseno do ângulo agora de 45 graus, que é essa abertura, ok? E se eu bato essa lanterna aqui, ó, no eixo Y, a projeção que ela vai ter vai ser o seno de 45 graus, ok? Vou desenhar a tangente agora. Agora, preste muita atenção aqui no que eu vou falar. Você vai vir aqui, ó, para desenhar a tangente, né, vai fazer o ângulo de 45 graus. A reta tangente é essa reta aqui que eu estou desenhando, ó, de cinza, certo? E aí, lembra que ela acompanha o eixo Y em termos, né, da marcação. Se aqui é 1 no eixo Y, ó, na mesma direção aqui vai ser o 1 da nossa reta tangente, tá? E aí, nós vamos vir aqui e fazer um ângulo de 45 graus. Olha só o que vai acontecer com o ângulo de 45 graus, amiguinhos da Rede Globo. Ele vai marcar exatamente no valor 1 aqui. Por quê, professora? Porque, olha só, esse camarada, ele vale 1, né, de raio. É o valor do raio do nosso círculo trigonométrico. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E aqui eu falei para você que a abertura é de 45 graus. Então, o que sobrou para essa abertura aqui? 45 também. Haja visto que a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é essa figura que vai ser formada aqui, ó, ela tem que ser, concorda comigo, 180 graus. Então, por esse motivo, aqui é 45 e aqui também é 45. Mas o que nós temos aqui? Um triângulo retângulo isósceles. Isósceles. Ele tem 2 lados iguais. Então, esse lado aqui tem que ser 1 e aqui também tem que ser 1. Por isso que a tangente de 45 graus é 1. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês dentro dessa tabela, que vocês já devem saber aquela musiquinha de Natal, né? Para preencher. Então, é por isso, por esse motivo, causa, razão ou circunstância, que o valor da tangente de 45 é 1. Agora, vamos mostrar o ângulo de 60 graus. Se eu faço um ângulo de 60 graus, que é um pouco mais aberto aqui, o que vai acontecer? Olha só, eu bati a lanterna aqui, ó, na direção do eixo Y. Então, a projeção, que é o tamanhozinho dessa sombra, vai ser mais ou menos até aqui, ó, concorda? Que está alinhada aqui em cima. Ó, fazendo aqui, ó.
Até aqui, assim, né? Esse trechinho aqui ficou para fora. Mas tudo bem que eu estou fazendo sem régua, tá? Então, esse trecho aqui a gente chama de seno, porque está no eixo Y. Se eu bato a lanterna aqui, é o cosseno, porque ela vai dar uma sombra nesse tamanho aqui, ó. Concorda que aqui estava o número 1? Então, aqui vai ser um número menor do que 1. A gente vai ver daqui a pouco quanto que vai ser. E a tangente é o quê, caros amigos da Rede Globo? É a gente prolongar essa reta aqui, ó, até encostar na reta tangente, que é essa cinza, né? Então, eu prolongo. A reta tangente, ela é infinita, tá? Ela sobe lá pra cima. Aí, ele vai bater num lugar aqui que é maior do que 1. Fechou? Vai ser um número qualquer que a gente vai aprender aqui agora na nossa tabela. Então, olha só. A tabela, a gente monta assim, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Você vai cantar aquela música lá, véia. Ih, isso aí, meu filho, ó. Tem milhões de anos essa música, tá? Que é assim, ó. 1, 2, 3. Você vai escrever 3, 2, 1. Você tem que escrever na tabela na ordem que eu tô falando. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Coloca o 2 embaixo. Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. Então, onde tem 2 e 3, em cima você coloca a raiz para eles, tá? Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só. Você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, aqui, você montou a música. Vamos repetir? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente, veja só. Você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, cantando essa música, você escreve os valores, né, de seno, cosseno e tangente para arcos, né, ou ângulos notáveis. Professora, eu tenho que saber isso de cor? Você tem que saber de cor, você tem que decorar. Porque se cair na sua prova qualquer coisa relacionada aos ângulos de 30, 45 e 60, a prova não vai te dar os valores de seno, cosseno e tangente. Se forem outros ângulos que não tem nada a ver com 30, 45 e 60, aí talvez ela possa até te dar, tá? No caso, ela vai te dar, por exemplo, se for o ângulo, sei lá, de 55 graus, ela vai te dar o valor do seno, cosseno e tangente, porque ninguém tem obrigação de saber esse ângulo, porque ele não é notável. Agora, se for 30, 45 e 60, aí a gente é obrigado a saber. Olha só, eu fico indignada porque que os professores não ensinam essa treta. Eu, gente, juro pra vocês, eu fui entender de fato o que é a tangente, principalmente, depois que eu já estava na faculdade, velho. Eu ficava assim, gente, qual que é o problema do professor falar que a reta tangente é uma reta paralela ao eixo Y, que encosta na circunferência, etc e tal? A pessoa consegue, vocês têm alicerce para entender isso aí, vocês têm raciocínio lógico para entender. Eu não sei porque que escondem da gente algumas coisas da matemática, entendeu? Isso aí foi uma das coisas que eles esconderam de mim. Se você também foi enganado até hoje, deixa aqui nos comentários para eu entender o rolê matemático, porque às vezes foi só os meus professores, só a minha escola, não sei. Mas eu sei uma coisa, os alunos têm trauma de trigonometria porque não entendem a base dos porquês da trigonometria, entendeu? Então, se você quiser saber mais porquês matemáticos também, amiguinho, fica atenta aqui no meu YouTube e também lá no meu Instagram, @adiciona com 2 Ds. Me acompanha lá no Instagram para você ficar por dentro quando eu lançar esse curso aí. Vai estar com preço acessível, muito bacana. Eu destrincho a matemática toda do ensino fundamental. Então, tipo assim, obviamente focado em exercício de prova. Sempre assim, ó, você não vai fazer desse jeito. Eu falo desse jeito com os alunos nos vídeos. Você não vai fazer desse jeito. Eu já sei que você quer fazer pelo jeito mais difícil. Eu te conheço. Eu faço telepatia. Eu te conheço como a palma da minha mão. Então, você vai fazer assim, porque assim você economiza tempo. E treino, gente. Exercício, assim, milhões de exercícios que eu tô resolvendo com vocês lá nesse curso. Pra quê? Pra você chegar na prova do colégio técnico e deitar. Entendeu? Matemática dos colégios técnicos totalmente desmistificada. Ok? Então fique por dentro aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí para me ajudar e traga mais amigos aqui pro Adiciona, beleza? Obrigada e até a próxima.